Você já ouviu falar de pelagianismo e semipelagianismo? Você conhece a diferença entre essas doutrinas e principalmente a diferença entre elas e o arminianismo? Fique comigo que eu vou te contar basicamente qual é a diferença entre essas três. A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Bom, nós vemos uma grande confusão que algumas pessoas fazem entre os conceitos ou as doutrinas ensinadas por Pelágio, por João Cassiano e por Armínio, né? Estes três representantes das três doutrinas, da qual eu vou apresentar agora algumas diferenças entre elas. Pelágio, com o pelagianismo, João Cassiano com o semipelagianismo e Armínio com o arminianismo. Primeiramente, o pelagianismo ele foi pensado, né, por Pelágio, que era um teólogo e professor britânico que viveu ali por volta dos anos 350 a 425 depois de Cristo. E as principais, ou o principal pensamento de Pelágio é que ele negava o pecado original e a depravação total. Então, para Pelágio, a queda não afetou em nada a humanidade. E ele acreditava que o homem ele tinha condição de buscar a salvação por si mesmo. E que Deus apenas disponibilizou a salvação e que o homem é responsável por buscar essa salvação. Então, não seria Deus, né, quem efetuasse a salvação no homem, mas o próprio homem tinha condição de buscar a salvação por si mesmo. Obviamente que esse ensino foi duramente enfrentado por Agostinho, pela igreja, pelos pais da época, né? Lógico que foi categorizado como uma heresia. O homem não tem condição de buscar a Deus por si mesmo. Então, o pensamento de Pelágio é de que o pecado de Adão não afetou a humanidade. Que Adão não é um representante federal da humanidade e muito menos a humanidade estaria ligada seminalmente a Adão. Ele simplesmente foi um mau exemplo para a humanidade, mas que o seu pecado não afetou toda a humanidade. Em contraponto a esse pensamento, surgiu então João Cassiano, por volta do ano 360 a 435 depois de Cristo. Ele então criou uma doutrina que posteriormente ficou conhecida como semi-pelagianismo. É válido ressaltar que este pensamento, esse entendimento também já foi chamado de semi-agostinianismo. O que João Cassiano pretendia era fazer um contraponto ou balancear o pensamento de Pelágio com o pensamento de Agostinho. Ele nem aceitava a ideia pelagiana de que o pecado original não afetou toda a humanidade, mas também ele não aceitava os pensamentos de Agostinho quando dizia que o homem não tem qualquer participação com a salvação. Então ele elaborou um sistema em que ele acreditava que o homem é quem dava o primeiro passo para a salvação e Deus efetuava o restante. É aquela velha frase, e acredito que você já ouviu, que diz assim: dá um passo para Deus e ele vai dar dois para você. Essa é uma ideia semi-pelagiana, de que o homem é quem toma a iniciativa da salvação e Deus apenas completa esse processo de salvação. Muitos que se dizem arminianos, eles acreditam de forma semi-pelagiana, acreditando que o homem é quem dá o pontapé inicial, é aquela questão do livre-arbítrio. Inclusive, quando eu coloquei um vídeo no meu Instagram falando que eu não acreditava no livre-arbítrio, muitos irmãos, né, ditos arminianos, vieram me atacando dizendo que eu era calvinista. Só que quando nós lemos o que Armínio fala sobre o livre-arbítrio, nós entendemos que o homem ele perdeu o livre-arbítrio por ocasião da queda, então o arbítrio do homem ficou enfraquecido, machucado e inabilitado para buscar a Deus por si mesmo. Então o homem perdeu o livre-arbítrio após a queda. Então essa ideia semi-pelagiana de que o homem é quem dá o início da salvação é totalmente antibíblica, porque nós sabemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e por isso Deus é quem nos deu vida. Foi Ele quem deu o primeiro passo, foi Ele quem estendeu a nós a mão, a sua mão graciosa. Então, tanto o
pelagianismo como o semi-pelagianismo, eles são absolutamente negados pelo arminianismo. Tá? O arminianismo não acredita como os pelagianos e nem como os semi-pelagianos. E por fim, nós temos o arminianismo. É um sistema elaborado, pensado por Jacó Armínio, né? Cerca de 1559 a 1609. A princípio, alguns dizem que Armínio era calvinista. Alguns querem provar que não, outros não vêem nenhum problema nisso. Armínio, ele foi aluno de Beza por um tempo, né, um pequeno tempo, foi aluno de Teodoro de Beza, que era aquele que assumiu a cadeira de Calvino ali em sua época. Armínio passou, então, a apresentar uma visão diferente ao calvinismo, né? Ele começou a questionar algumas posições do calvinismo. Principalmente o supralapsarianismo. É o pensamento de que Deus já havia decretado a queda de Adão antes mesmo de criar o homem, né? Antes mesmo de criar Adão, Deus já havia decretado a sua queda. Então Armínio começou a questionar esses entendimentos, esses pensamentos, e ele começou a elaborar então um sistema, né, de entendimento diferente do calvinismo, mas também muito diferente do semi-pelagianismo e do pelagianismo. Tá? Arminianismo não é a mesma coisa que semi-pelagianismo e muito menos que pelagianismo. Armínio não negou o pecado original, Armínio não negou a total depravação, Armínio nunca pregou que o homem é quem dava o início, né, que o homem é quem iniciava o processo de salvação. Armínio nunca pregou tal coisa. Armínio tinha um entendimento com relação ao livre-arbítrio, que é aquilo que eu falei no início, né, que para Armínio o arbítrio do homem era totalmente incapaz de fazê-lo desejar, querer buscar a salvação. Portanto, o homem, de fato, ele não tinha nenhuma condição de buscar a salvação por si mesmo. Tá? Aí, então, Armínio pensa na graça preveniente. É a graça que vem antes de todas as coisas. É Deus quem dá o primeiro passo, é Deus quem vai em busca desse homem morto, caído, depravado, sem nenhuma condição de servi-lo, e é Deus quem ergue esse homem. Deus deu vida. Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não pensamos como os calvinistas, que acreditam que eleição é incondicional, que a graça é irresistível. Não acreditamos na predestinação aos moldes calvinistas. Nós entendemos sim que existem eleição e predestinação nas Escrituras, mas a base para a eleição e a base para a predestinação está na presciência de Deus. É assim que nós entendemos. E nós nos separamos completamente aí do pensamento pelagiano, do pensamento semi-pelagiano, mas também não abraçamos o pensamento calvinista. Nós vemos algumas pessoas acusando o arminianismo de ser um semi-pelagianismo, né? E vemos alguns irmãos que se dizem arminianos pregando como semi-pelagianos. E aí fica complicado. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve aí no canal, comente também, coloque o seu ponto de vista e que Deus em Cristo abençoe você e até mais.